Inicia mais uma mentoria da Trilha 4, mentoria para orientação de estudos. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui, que eu estou com uma briga com o Teams aqui, mas uma hora dá certo. Pronto. Pronto. Que ele mudou, ele atualizou, então algumas coisas mudaram, não são mais como era antes, e eu estou um pouco perdida. Eu estava usando o Zoom, até estava conversando com as meninas aqui. Bom, hoje a gente vai falar na trilha 4 sobre servidores e protocolos. Aí, relembrando, né? A trilha 4 vai depender muito mais de vocês do que as mentorias, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar de servidores e protocolos para vocês se ambientarem, né? A gente vai ver por quê e estudarem sobre servidores e protocolos, porque faz parte da vida do desenvolvedor front-end, né? Manipular, trabalhar com servidor e com protocolo, né? Não tem como fugir disso. Então, como eu falei na mentoria passada, vocês vão ir vendo os conteúdos, vão estudando, e conforme, né, vocês vão desenvolvendo de vocês, vocês vão se dando conta, né? Ah, mas isso aqui tem que ser de tal forma, né? Que são assuntos relevantes para desenvolvimento web que a gente vai ver. Antes de começar a falar do conteúdo, ah, vocês devem ter ouvido falar da trilha de IA, né? Teve uma live ontem, que eu coloquei lá no mural de avisos já, caso alguém também se interesse. As inscrições encerraram, mas se vocês tiverem interesse em fazer, me mandem lá no Descode Tech, no WhatsApp da Descode Tech, com um e-mail, que aí eu matriculo vocês, tá? Só aquela questão, né? Foi tu, né, Tati, que falou. A trilha 4 ela vai demandar bastante tempo de vocês, né? Vocês vão precisar se dedicar bastante para desenvolver o projetinho de vocês, a não ser que ele já esteja bem encaminhado, né? Que aí a trilha de ar, ela vai ter a duração de 3 meses e vai ser, assim, bem puxadinha, né? O conteúdo, bastante conteúdo, vai ter um projetinho para entregar. Então, vocês avaliem, né, se conseguem dar conta das duas. A trilha de IA vai ser na terça-feira, às 8 horas, as mentorias. Vai ficar gravado também, como as de front. E aí, né, vocês que sabem, se quiserem fazer, é só me dar um toque lá, tá bom? Quem ficou, quem não assistiu a live, né, quem não estava sabendo, dá uma assistida lá, que a Monique explicou bem, né, como vai funcionar, quais os assuntos que vai tratar. Vai rolar até uma vaga de estágio, né, que ela vai oferecer. Então, isso animou bastante o pessoal, né? O pessoal ficou bem animado para fazer. Mas só como vocês são da trilha 4, né, tem essa questão do tempo. Mas aí, claro, se tu consegue te organizar, né, e distribuir esse tempo aí, beleza. Porque IA é um assunto que vai fazer parte da nossa vida, né? Não vai ter como a gente fugir da inteligência artificial. Então, vamos lá. Os servidores e protocolos. Vocês estão me vendo, né? Eu não fechei minha câmera, não, né? Não, que eu não tô. Tá. Vocês estão me vendo? Eu não fechei a câmera? Não, né? Não. Sim, Tá bem, sim, tá. dá pra ver. Tá. Então vamos lá. O que que são por que servidores e protocolos, né? Porque a gente vai estudar servidores e protocolos. Claro que vocês já devem ter lido sobre, né? A gente falou um pouquinho isso aqui lá no início da trilha 2. Não sei se vocês lembram. Na primeira mentoria, né? Como funciona a internet e tal. O que que é o protocolo HTTP, os servidores. Então, aqui na 3, na 4, desculpa, a gente precisa consolidar. Porque, assim, a gente quer que todos os assuntos, né, tenham vínculos com alguma coisa que vocês já viram, né, até para fazer sentido vocês terem visto. E consolidar também os conhecimentos, né. E eu tenho que parar de falar, né, vocês viram como eu falo, né? Eu falo uns 500, né, por mentoria. Eu estava assistindo a mentoria. E eu falo muito essa palavra, né? Mas peguei esse costume agora, vou tentar policiar aqui. Então,
A compreensão básica de servidores e do protocolo HTTP é um conhecimento essencial para profissionais de tecnologia, especialmente aqueles envolvidos no desenvolvimento web, que é o caso do nosso programa aqui das Codificadas. Ela forma a base para a criação, manutenção e solução de problemas em sistemas web eficientes e seguros, né? Né. Ah, aqui estão, então, algumas razões pelas quais é importante ter essa compreensão. O desenvolvimento web, né, no geral. Então, ao criar aplicativos web, é crucial entender como os servidores respondem às solicitações HTTP e como essas solicitações são manipuladas no lado do servidor. Isso é essencial para criar interações dinâmicas e eficientes entre o cliente, que é o navegador, e o servidor. É importante, né, quando vocês começarem a construir a aplicação de vocês saberem o que que o cliente está recebendo, porque é o protocolo que as informações irão pelo protocolo, e como também essas informações vão retornar. A arquitetura. A maioria das aplicações modernas segue a arquitetura cliente-servidor, onde o cliente faz solicitações a um servidor para obter dados ou serviços. Compreender essa arquitetura é fundamental para desenvolver e manter sistemas distribuídos. Para a gente também ter uma compreensão de redes. O conhecimento sobre servidores e o protocolo HTTP é útil para entender como a internet e redes de computadores funcionam, né, para a gente ter uma clareza de como tudo acontece ali. Isso inclui o roteamento de dados, a transferência de informações e o papel dos servidores na transmissão de conteúdo. Para ter uma melhor colaboração, ao colaborar com outros profissionais, como desenvolvedores front-end, back-end, administradores de sistemas e equipes de operações, ter uma compreensão compartilhada de conceitos relacionados a servidores de protocolo facilita a comunicação e a colaboração, né? Em caso de problemas, saber por que está acontecendo determinada situação, né? O diagnóstico de problemas. Então, ao trabalhar em projetos web, você pode encontrar problemas relacionados às solicitações HTTP, como erros de servidor, problemas de conectividade ou questões de segurança. Uma compreensão sólida permite diagnosticar e corrigir esses problemas de maneira eficiente, né? Então, não é só saber que o protocolo faz o envio e o recebimento, né, de informações, mas também como a gente resolver esses problemas de segurança e outros erros, né, que às vezes a gente vê nas páginas. Às vezes a gente não vê nem na página, a gente vê só quando a gente inspeciona, né? Lá no console a gente consegue ver os tipos de erro que estão acontecendo. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, né? Não vai ser só teoria a trilha, eu vou mostrar alguns projetinhos também para vocês, algumas coisas para vocês. A segurança, né? Compreender como os servidores lidam com as solicitações e como o protocolo HTTP funciona é fundamental para implementar práticas seguras no desenvolvimento web. Isso inclui a proteção contra vulnerabilidades como injeção de SQL, o cross-site scripting e outros ataques comuns, né? Alguns ataques a sites para roubar informação, né? Então, como se precaver disso, como deixar o site protegido para que ataques não aconteçam. Integração de sistemas. Em projetos que envolvem integração de sistemas ou a criação de APIs, as interfaces de programação de aplicativos, a compreensão de servidores do protocolo HTTP é vital para garantir que uma comunicação eficiente, para garantir que haja, né, uma comunicação eficiente entre os diferentes componentes. Então, o que é um servidor, né? Um servidor é um computador ou um sistema de computadores dedicado a fornecer serviços, recursos ou funcionalidades para outros dispositivos chamados clientes em uma rede. É um componente fundamental da arquitetura cliente-servidor, fornecendo serviços e recursos essenciais para a comunicação e funcionamento de sistemas distribuídos. A função principal de um servidor é aceitar, processar e responder às solicitações de clientes, né?
A gente tem vários tipos de servidores, né? A gente, quando fala em servidor, talvez a gente só pense em servidores que estão hospedados, né, na web. Mas a gente tem vários tipos, né, de servidores. A gente tem o servidor web, que é esse, né, que está hospedado, então fornece conteúdo web, geralmente páginas HTML, imagens e outros recursos em resposta às solicitações HTTP. Por exemplo, o Apache e o Nginx. A gente também tem servidor de banco de dados, que armazena e gerencia dados, fornecendo acesso por meio de consultas. Esse servidor de banco de dados a gente vai ver quando eu mostrar para vocês o banco de dados relacional. E a gente vai utilizar como exemplo, o MySQL. O PostgreSQL também é um banco relacional e o Mongo é um não relacional. O MongoDB é um banco de dados que trabalha com objetos, com listas de objetos, né, diferente do relacional. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já viram, né, os bancos de dados, se já estudaram a área de banco de dados. Se já estudaram, vocês já vão entender melhor o que eu estou falando. A gente também tem os servidores de e-mail, né? Gerenciam envio, recebimento e armazenamento de e-mails. Exemplos incluem Microsoft Exchange Server e o Postfix. Servidores de arquivos, fornecem acesso a arquivos em uma rede, permitindo a transferência de dados entre sistemas. Por exemplo, servidores de arquivos do Windows. Servidor de aplicativos, executa e gerencia aplicativos de software. Exemplos incluem servidores que executam aplicativos baseados em Java, como o Apache e o Tomcat. O servidor DNS, que traduz nomes de domínio em endereços de IP, né? Lembram? A gente não consegue decorar os IPs, né, de todos os lugares. Então, para isso existe o DNS, que tem uma lista lá, né, como se fosse uma lista telefônica, com o nome do domínio e o IP correspondente. Então, quando a gente digita lá descodificados no navegador, ele vai lá, né, e devolve para a gente o site descodificado. A gente não precisa saber o IP da descodificados, né? Exemplos incluem servidor DNS públicos, como o Google DNS. Como um servidor funciona? Então, ele funciona aceitando solicitações. O servidor está sempre ouvindo em uma porta específica para aceitar solicitações que está recebendo. Uma porta é um número de identificação associado a um serviço específico no servidor. Depois a gente vai ver quando eu mostrar o exemplo de projetinho, né, que a gente pode especificar uma porta para rodar o nosso site, né, escolher uma porta no servidor para rodar o nosso site. Então, quando o cliente deseja interagir com o servidor, ele envia uma solicitação para a porta correspondente no endereço IP do servidor. E o processamento dessa solicitação. O servidor recebe a solicitação e a processa com base no serviço ou recurso solicitado. A natureza da solicitação depende do tipo de serviço que o servidor oferece. Pode ser uma solicitação por uma página web, uma busca em um banco de dados, o envio de um e-mail, entre outras possibilidades. E aí ele manda uma resposta para o cliente, né? Após processar a solicitação, quem faz a solicitação é o cliente, né? Quem dá a resposta é o servidor. Então, após processar a solicitação, o servidor envia uma resposta de volta ao cliente. A resposta pode conter os dados solicitados, uma confirmação de que a ação foi realizada com sucesso, ou informações sobre qual erro que possa ter ocorrido. Lá naquele mini tutorial que eu disponibilizei para vocês da API Educator, tem alguns erros de servidor, né? R500, 404, 200. E cada erro corresponde, né, a algum problema que teve. A manutenção do estado. Em muitos casos, os servidores precisam manter o estado da comunicação com o cliente específico. Isso é feito por meio de mecanismos como cookies em aplicativos web ou por meio de identificadores de sessão. A segurança. Servidores implementam medidas de segurança para proteger contra acessos não autorizados, ataques e outros tipos de ameaças. Isso pode incluir firewalls, criptografia, autenticação e autorização. Então, tem todo um aparato de coisas, né,
aí por trás do servidor. E os protocolos, né? Os protocolos são conjuntos de regras e convenções que governam a comunicação entre dispositivos em uma rede, né? Para tudo funcionar direitinho ali, é preciso seguir regras. Se essas regras não forem seguidas, as coisas não vão funcionar bem, né? Eles definem como a informação é formatada, transmitida, recebida e interpretada. Protocolos são essenciais para garantir a interoperabilidade e a comunicação eficiente em ambientes de rede. A sintaxe. Eu não sei se alguém me mandou mensagem no chat, eu não consigo ver agora, tá? Depois eu vejo. A sintaxe define o formato dos dados transmitidos, incluindo estrutura, codificação e representação. A semântica define o significado dos bits e bytes transmitidos, garantindo que a informação seja interpretada corretamente pelos dispositivos. E o tempo regula o tempo entre as ações, determinando quando os dispositivos podem enviar ou esperar por dados. Então, uma comunicação como essa primeira aqui, oi, 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 que horas são 2 horas, no cliente servidor, né, acontece pelo TCP. Então, requisição, a resposta da requisição, o envio do endereço, né? Aliás, o acesso ao endereço para depois enviar o arquivo. Então, uma conversa simples, né? Tem todo um esquema de comunicação por trás, através dos protocolos. Eu deixei uns vídeos no Saiba Mais ali, bem explicativos, assim, para vocês verem como isso funciona. Aqui parece vago, assim, né? A gente ficar imaginando, mas no Saiba Mais ali tem uns vídeos bem legais que explicam direitinho como isso acontece. Os protocolos, tipos de protocolos. Então, a gente também tem tipos de protocolos de comunicação. De comunicação em rede, o TCP/IP. Quando a gente faz faculdade, né, ou faz um curso, a gente sempre estuda o protocolo TCP/IP. Então, é a base para a internet, divide a comunicação em pacotes. O HTTP/HTTPS, usado para transferência de dados em páginas web, e o FTP, para transferência de arquivos entre computadores. Os protocolos de aplicação, o SMTP, para envio de e-mails, o POP e o IMAP, para receber e-mails, e o DNS traduz nomes de domínio em IPs, em IP, em endereços IP. Os de segurança, SSL, TLS, criptografa comunicações web para segurança, e o IPsec fornece segurança na camada de rede. Protocolos de controle de rede. O DHCP atribui dinamicamente endereços IP a dispositivos em uma rede, e o SNMP gerencia e monitora dispositivos de rede. E os de transporte, o TCP e o DP. O TCP oferece comunicação confiável e orientada à conexão, e o UDP oferece comunicação não confiável e orientada a data grandes. Quais são as funções, então? Né? Encapsulamento, organiza dados em pacotes com cabeçalhos e trailers para transmissão. Roteamento, direciona pacotes de dados pelo caminho mais eficiente até o destino. Gerenciamento de erros, detecta e corrige erros na transmissão. Controle de fluxo, gerencia a taxa de transferência de dados entre dispositivos. A segurança criptografa dados para proteger contra acessos não autorizados. E o endereçamento atribui identificadores únicos para dispositivos da rede. O assunto de protocolos e servidores, a gente vê bastante nas disciplinas de redes, né? Que é um assunto bem extenso também. O protocolo HTTP. Então, o protocolo de transferência, né, o HTTP, é um protocolo de comunicação utilizado para transferência de dados na www, né, na World Wide Web. Ele é a base para a comunicação entre clientes e servidores. É um componente essencial da arquitetura da web, permitindo a transferência de informações entre clientes e servidores de forma padronizada e eficiente.
Ahn, funcionamento básico. O funcionamento básico do protocolo de transferência envolve uma comunicação entre um cliente e um servidor. As etapas desse processo são a iniciação da conexão. O cliente inicia a comunicação enviando uma solicitação HTTP para o servidor. Isso geralmente é feito quando o usuário digita uma URL na barra de endereços do navegador e pressiona Enter, ou ao clicar no link. A resolução de DNS. Se o URL contiver um domínio, o navegador realiza uma consulta DNS para traduzir o nome do domínio em um endereço IP correspondente. Isso é necessário para localizar o servidor na rede. O estabelecimento da conexão TCP. Então, uma vez obtido o endereço de IP do servidor, o cliente estabelece uma conexão TCP com o servidor na porta padrão 80 ou 443. Essa porta padrão 80 aqui, quando a gente está usando, por exemplo, um servidor local, o XAMPP, para usar o MySQL, ele também usa essa porta 80. Às vezes também a gente pode ter conflitos, né, quando está usando mais de um servidor. O envio da requisição HTTP. O cliente envia uma solicitação HTTP para o servidor. A solicitação inclui métodos como GET, POST, PUT, DELETE, entre outros. A gente vai olhar na mentoria seguinte, que identifica o recurso desejado. Então, eu posso pegar dados do servidor, eu posso colocar dados no servidor, eu posso excluir dados do servidor. PUT, eu não tenho certeza, agora me deu um branco, acho que é atualização. Mas eu posso fazer várias operações através do protocolo no servidor, né? A gente vai ver melhor esses métodos na mentoria que vem. O post aqui agora eu me esqueci. E o processamento da requisição no servidor. O servidor recebe a requisição e processa a solicitação conforme as informações fornecidas. Isso pode envolver acessar um banco de dados, executar lógicas de negócio ou recuperar arquivos estáticos. Então, dentro dessa requisição, né, a gente pode ter muitas orientações para o que, definindo, né, o que a gente quer fazer nessa requisição. A geração da resposta HTTP, então, com base no processamento da requisição, o servidor gera uma resposta HTTP. Isso inclui um código de status, estava falando antes, né, como OK, o 200 para OK, 404 para not found, o 500 para erro interno do servidor, e assim, tem outros, né, tem vários outros. E cabeçalhos com informações adicionais e, opcionalmente, o corpo da resposta contendo os dados solicitados. O envio da resposta ao cliente. O servidor envia a resposta de volta para o cliente por meio da conexão TCP estabelecida. O processamento da resposta. O cliente recebe a resposta e interpreta os cabeçalhos e o corpo. Se a resposta incluir dados, o navegador pode renderizar uma página web ou executar ações apropriadas. Nessa resposta para o cliente, né, vou mostrar para vocês que a gente pode devolver um HTML também, né, para dar como resposta, não só um erro do servidor. Tudo isso através do protocolo. O fechamento da conexão TCP, então, após a conclusão da transação, a conexão TCP pode ser fechada. No entanto, em muitos casos, a conexão é mantida aberta para permitir solicitações adicionais e melhorar a eficiência. Não precisa toda vez, né, fazer uma conexão. E a renderização no cliente. Se a resposta inclui conteúdo HTML, CSS, JavaScript, o navegador renderiza a página e exibe o resultado para o usuário. Então, seria mais ou menos assim. O usuário clica em um link do navegador, né? O browser formata a solicitação e faz o envio ao servidor. O servidor encontra a página solicitada, formata a resposta e envia para o browser de novo, para o navegador, e o browser resgata o HTML e compila em formato visual para o usuário. Tem todo um caminho aí, né, naquele nosso clique, de clicar em algum lugar, né, e receber a resposta. A gente pensando hoje em dia, né, parece até surreal. Eu falo porque que eu já tô com 48, né, e quando eu comecei a estudar em 95,
Tudo isso, assim, era muito estranho e parecia muito longe, né? Essa rapidez de comunicação, de envio de dados e recebimento de dados. Parecia, assim, uma coisa muito distante. É como a gente olhar esses filmes agora de inteligência artificial. Eu tava vendo esses dias que eles trocavam a cabeça, né? Sei lá, tu tava com uma doença no corpo, daí tu pegava a cabeça e botava no outro corpo, ligava tudo lá e a pessoa saía com o corpo novo, né? A gente acha isso muito surreal hoje em dia, mas não sei se isso já não tá bem perto, né, da gente. Eu já ouvi, ah, ouvi, não li, né? Já algumas chamadas assim com gente que já está pensando nisso. Então, o HTTP é como um idioma usado na internet para que os computadores possam conversar entre si. Ele é o que possibilita que seu navegador peça páginas da web e outras coisas de servidores e também permite que seu navegador envie informações de volta para esses servidores. Imagine que o HTTP é como as regras de uma conversa entre dois computadores. Seu nome, HTTP, né, vem daí. É como se fosse a base da internet, permitindo que você compre coisas online, converse com amigos em redes sociais e assista a vídeos. Com o HTTP, é possível que, por exemplo, um estudante em um café em São Paulo leia um artigo sobre o Império Mongol que está guardado em um computador nos Estados Unidos. Ter um bom entendimento do protocolo HTTP é crucial para o desenvolvimento eficiente de aplicações web e para solucionar problemas quando as coisas não funcionam conforme o esperado. E aí eu deixei alguns links. Aí, claro, Rafa, nossa, quantos, mas assim, cada um, né, cada um desses vai falar um pouco sobre alguma coisa. De repente, tu tá olhando um que tu não te identificou, mas aí no seguinte já te esclareceu, né? Por isso que eu sempre coloco mais de uma informação. Também coloquei o Mozilla, né, que é a documentação oficial. Então, sempre que a gente tem, sei lá, a gente procurou na inteligência artificial uma informação, não ficou satisfeito, procurou no Google lá também, não ficou muito satisfeito, onde eu posso recorrer, onde é que eu tenho a informação sempre certa, né? Na documentação oficial das coisas. Então, a gente sempre tem que dar uma olhadinha lá quando tem dúvidas. Falando de novo da inteligência artificial, né, a gente pode usar ela para esclarecimento de dúvidas. Então, ali, hoje, o material da mentoria tem vários termos, né, diferentes, até porque a gente não estuda redes. Eu não sei se alguém estuda redes, mas, assim, a gente que não é da área de redes, não é fácil da gente memorizar exatamente para que cada uma coisa é usada. Mas é bom a gente dar uma lida, né? Porque se a gente ouvir falar, eu já ouvi falar sobre isso, então tu vai lá, né? De novo, dá uma lida, sabe mais ou menos aonde é utilizado, para que serve determinadas coisas. No desenvolvimento web, a não ser que a gente trabalhe com redes, né? A gente não precisa saber exatamente como funciona, por exemplo, o protocolo TCP/IP, porque ele já está configurado, está pronto, né? A gente sabe que ele existe, que ele faz essa movimentação. Mas, se a gente for curioso, né, eu quero saber mais sobre o protocolo TCP/IP. Então, a gente vai lá para a inteligência, por exemplo, e pergunta, né, faz perguntas, por que que ele serve, por que que ele foi criado, quais as camadas que ele tem, antes eram 4, agora são 6, né, e assim por diante. A gente vai se inteirando, né, do assunto, certo? Falei tanto, né, que nem dei chance para ninguém falar. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. A Miriam, post inclui e put atualiza. Isso, só que a gente tem dois métodos, né, para incluir, e é por isso que eu fiquei confusa ali. Colocou aqui o get recupera, isso ele pega os dados, post envia, o put atualiza e o delete remove um recurso. Muito bem, baixa GPT. Obrigado, Grazi. Só que tem o post é mais seguro. Eu pensei nisso na hora ali. A gente tem um outro que a gente também consegue enviar dados, só que os dados não ficam
tão protegidos como enviar com um post. Mas obrigado pela ajuda aí. A gente vai ver esses métodos, né? Esse aqui é o famoso CRUD, que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar do CRUD, principalmente em banco de dados, né? Quando a gente cria uma aplicação, o ideal é que ela faça o tal do CRUD, que é o create, né? A gente poder criar novos dados no banco, colocar dados novos no banco, o read, conseguir fazer a leitura desses dados, o de atualização, né? De update, e o D de exclusão, né, de delete, como estão esses aqui. Então, não sei se vocês estudaram banco, mas quando a gente cria um banco, a gente tem essas possibilidades, né? O SGBD, que é o gerenciador do banco de dados, nos dá essas possibilidades aqui de consultar, incluir, atualizar, excluir dados, né? E nas aplicações também, se a gente parar para pensar, a Ana Paula já estudou algumas vezes o CRUD. Então, se a gente parar para pensar, quando a gente está usando um site, né? Se a gente faz um cadastro, a gente está inserindo dados. Se a gente excluir o nosso cadastro, a gente está fazendo um delete. Se a gente atualizar os nossos dados, a gente está atualizando. E se a gente só está dando uma olhada para ver se está tudo certo, né? A gente só está consultando. Então, uma aplicação dita completa, né? Fariam essas quatro operações aí. Grazi está digitando. Quer falar, Grazi? Pode falar. Miriam, estou de Francisco porque o meu login não conseguimos resolver o problema dele. Então, para a gente não ficar naquele negócio de 40 minutos, termina a mentoria, daí começa de novo, para não cortar ela no meio, eu estou usando o login dele. Mas eu continuo sendo a Rafaela, tá? A Grazi já estudou um pouco de MySQL. A gente vai dar uma olhada no SQL quando a gente falar de banco lá também. Ah, tá bom, Miriam? A Miriam acho que está trabalhando essa hora, né, Miriam? Ai, Tá melhor digitando. falar, né? É, É, pode então, falar. eu agora que essa semana eu tentei me organizar, a cliente não ia embora, mas opa, tá gravado. É, enfim, eu tô, desculpa, agora que eu tô conseguindo me organizar, é que mudou o horário, né, Sim. das lives, e vou ver se eu consigo Mas nesse aí, horário. mas aí depois tu assiste, me pergunta, não tem problema, pode perguntar lá no Tá, grupo. Como joia. vocês são pouquinhas, a da Trilha 4 são poucas pessoas, é tranquilo conseguir ver as perguntas no grupo de Whats, Uhum. né? Eu não consegui ainda assistir a primeira, por isso que eu tenho que participar da live, mesmo que é difícil depois, eu não consegui terminar a última aula, Da mas eu vou primeira, assistir. a da É. primeira, eu mostrei uns exemplos de projetos, né, que para vocês pensarem, se inspirarem aí, para terem ideias de desenvolver o de vocês, de como Ah, fazer, né? sim. Tá, E eu vou conseguir. não, vai sim. É bem, não deu uma hora, eu acho, a mentoria da semana passada. E daí a gente papeia bastante, né? Vai pulando e daí tu consegue ver o conteúdo. Gente, mais alguma coisa? Então, como eu falei para vocês, né, esses conteúdos são mais assim para a gente ter conhecimento, já que a gente vai ser da área, né? A gente é da área já vocês já estão na trilha 4. Para poder resolver, né, eventuais erros que possam vir a acontecer. A gente vai falar um pouquinho mais depois na mentoria que vem também sobre protocolo, né? Sobre servidores e protocolos, sobre esses métodos que acontecem ali, para ir deixando tudo redondinho, né? Porque como eu lembro que a Nívia falou na apresentação do trabalho dela, que é diferente quando o site está em produção e quando a gente está desenvolvendo, né? Que a forma que o cliente recebe as coisas é diferente. Então, por isso, né, a gente está vendo aí esses assuntos. Esse barulho estranho aqui também é um caminhão que parou aqui na frente agora. Bom, vou chegar o dia que eu vou ter um estúdio assim, todo isoladinho, sem barulhos externos. Tá bom, gurias? Então, por hoje é isso. Obrigado pela participação de vocês. Assistam os links lá. Tem uns conteúdos bem interessantes. Vocês vão descobrir que
protocolo e servidor tem muito mais coisa, né, do que a gente imagina e só, porque a gente só usa, né, a gente não vê tudo que acontece por trás. E é uma área interessante também, né, interessante para quem gosta de redes. Mas, assim, na parte de rede, né, de comunicação, envio e recebimento de dados e tal, tá bom? Um beijo, então, e um bom final de semana, né? Já estamos nos encaminhando para o final de semana, certo? Beijinho, Pática.